Meus irmãos, bom dia a todos. Peço que você abra comigo a palavra de Deus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 46. Lucas 6, verso 46 até o 49, e também o capítulo 7, dos versos 1 a 10. Lucas capítulo 6, verso 46 até o verso 10 do capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu. E grande foi a sua destruição. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, sendo ouvido por todo o povo, entrou na cidade de Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem o seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ele ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo: Mestre, ele é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Mas quando já se aproximava da casa, o centurião enviou alguns dos seus amigos para dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei nem mesmo digno de ir ao teu encontro. Diga, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob as minhas ordens. Quando digo a este, vai, ele vai. Quando digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo digo, faça, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os seus emissários voltaram para casa, lá encontraram o servo já com saúde. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecer por esse texto que lemos. Senhor, humildemente na sua presença, fracos como somos, nos achegamos, ó Deus, quebrados diante do Senhor. Com a nossa pouca força, Senhor, nós queremos perseverar na fé e não negar o teu nome. Por isso, ó Deus, te agradecemos pelo texto que o Senhor nos dá a oportunidade de lermos como igreja nessa manhã, mais uma vez. E imploramos, suplicamos, ó Deus,
com o mais profundo dos nossos corações, para que o Senhor fale conosco. Nós sabemos, Deus, que se o Senhor falar, as águas irão se abrir. Nós sabemos, Deus, que se o Senhor falar, toda a nossa pouca força se transformará em grande vigor. Deus, nós sabemos que se o Senhor falar, o Senhor há de quebrar corações e quebrantar, Deus, o nosso espírito, para que possamos, Deus, ao ouvir a sua voz, como ouvintes atentos, estarmos impressionados com a sua palavra e procurarmos praticá-la para a sua glória mesmo. Imploramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, prestem muita atenção no verso de número 46 que nós lemos. Esta é a pergunta que irá nortear o sermão dessa manhã. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Amém? Se vocês se lembram bem, no domingo passado, nós refletimos sobre a seguinte pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles interpretavam, quem eles confessavam que era a pessoa do Senhor Jesus. E a princípio, no início do sermão, eu trouxe para nós aquele conhecido trilema de C.S. Lewis, certo? Onde ele trouxe algumas hipóteses, as únicas 3 possibilidades que nós podemos confessar sobre o Senhor Jesus Cristo. Número 1, ou Jesus era um lunático, porque afirmava tudo que ele afirmou, afirmava ser o próprio Deus em carne e não era, portanto ele deveria ser um lunático, um louco, fora de si, fora de sua própria consciência. Ou nosso Senhor Jesus Cristo era um mentiroso, porque afirmava tudo que afirmou, fez tudo que fez, não era Deus, portanto se tornava não apenas um mentiroso, mas o maior mentiroso da história. Ou então de fato ele era tudo que ele disse que era, fez tudo que ele disse que fez, portanto ele era o próprio Deus encarnado, o próprio Cristo prometido desde os tempos eternos. Irmãos e irmãs, da mesma forma, agora aplicando essa mesma analogia para cada um de nós podemos chamar isso de o trilema do discípulo. Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, pela graça de Deus que nos trouxe, devemos e somos apenas uma dessas 3 coisas. Quais? Ou nós somos lunáticos, loucos, porque afirmamos sermos discípulos deste Jesus, mas na prática não o somos, portanto isso faz de nós loucos, homens e mulheres fora da nossa consciência, em que nós afirmamos ser discípulos de Jesus, mas na verdade não somos, e isso faz de nós loucos que enganam a si mesmos. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo contexto, diz no verso 39 do capítulo 6 o seguinte: e contou-lhes uma parábola. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num mesmo buraco? Você confiaria num cego para ele te guiar? Você seria um lunático se você o fizesse. Portanto, a primeira opção é que você que está aqui essa manhã hoje, e você, eu espero que todos nós aqui, tenho quase certeza que todos nós, afirmamos veementemente que somos discípulos de Jesus, que Jesus é o nosso Senhor. Mas se na prática você não demonstra isso, você não demonstra de fato ser um discípulo de Jesus, você só pode ser um louco, um lunático, fora de si, alguém que engana a si mesmo, um cego que procura guiar-se a si mesmo. Ou então a segunda opção, você é um mentiroso. E a palavra de Deus nos diz que todo aquele que afirma ser discípulo de Jesus, todo aquele que afirma estar em Cristo,
mas não anda segundo a sua palavra, é mentiroso. O apóstolo João nos diz isso na sua carta em diversos momentos. Você mente para si mesmo e você mente para o seu próximo, afirmando ser um discípulo de Jesus e não sendo, na prática. Ou você é um lunático, ou você é um mentiroso, pois afirma conhecer Deus, como diz o apóstolo Paulo em Tito, mas as suas obras negam a sua profissão de fé. Existem aqueles que afirmam conhecer a Deus, mas o negam pelas suas obras, diz o apóstolo Paulo. Ou então você de fato é um discípulo de Jesus. Um discípulo, segundo as próprias palavras de Jesus, é aquele que não apenas ouve as minhas palavras, mas as pratica. E no final ele dá essa ilustração de um homem que vai construir a sua casa. E aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é um homem que coloca alicerces firmes na construção da sua casa. Ou então você é aquele que constrói a sua casa sobre areia, portanto você é um louco, um lunático. A pergunta que você deve responder nessa manhã, juntamente comigo e seu coração, é: qual desses três eu sou? Nós respondemos na semana passada: qual desses três Jesus é? Um mentiroso, um lunático ou Deus? Nessa manhã, aplicando para você essa mesma analogia, você deve refletir quem você de fato é. Você afirma ser um cristão, um discípulo de Jesus, mas na prática você não obedece às suas palavras. Ou você é louco, ou você precisa ser internado numa clínica, porque você afirma uma coisa, mas na prática as pessoas e você mesmo não vê isso acontecendo. Ou você é um mentiroso, descarado, que engana não a si mesmo apenas, mas aos outros, afirmando ser discípulo de Jesus, mas na prática não obedecendo às suas palavras. Ou você de fato é um discípulo de Jesus. E eu não estou querendo dizer aqui de um discípulo perfeito, que obedece todas as palavras do Mestre, porque nós vemos o próprio Jesus Cristo dizendo em tantos textos, em especial João capítulo 17, que esses discípulos pelos quais Jesus estava orando ali no Getsemane, ele diz: Senhor, eu oro por esses que me deste, pois eles guardaram a tua palavra. Vocês se lembram desse texto? Mas será que os discípulos de fato guardaram a palavra de Jesus? Nós sabemos que não de forma perfeita e completa. O próprio apóstolo Pedro iria negar Jesus em algumas horas daquilo. Mas Jesus disse: esses são aqueles que tu me deste, e eles guardaram a minha palavra. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro discípulo é aquele que não apenas recebe Jesus como Senhor, como diz Paulo em Colossenses 2, verso 6, mas que permanece no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 8 que vocês serão verdadeiramente os meus discípulos se vocês permanecerem nas minhas palavras. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós, e eu espero do fundo do meu coração que cada um de nós, no mais íntimo do seu ser, você possa responder, porque é que muitas vezes você, chamando Ele de Senhor, você não faz o que Ele diz. Você não obedece às suas palavras. Será porque você é um louco e você não sabe? Será que é porque você é um mentiroso e você ainda não caiu em si? Ou será que simplesmente você é um discípulo e pela graça de Deus você está caminhando de graça em graça, de conhecimento em conhecimento, de fé em fé? E eu espero que, se você é um cristão verdadeiro nessa manhã, você saia daqui encorajado por essa palavra, reconhecendo sim as suas fraquezas, mas encorajado naquele que é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que pode sustentar a sua fé. Como diz o apóstolo Judas no final da sua carta: aquele que é poderoso
para vos livrar de tropeçar e do erro. Aquele que é poderoso para vos confirmar em toda a fé. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E nessa manhã, essa passagem do centurião de Cafarnaum, do capítulo 7, versos 1 a 10, irá nos nortear muito para responder essa pergunta. Porque veja comigo, o Senhor Jesus Cristo afirma este questionamento: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E logo na sequência, o apóstolo Lucas insere este relato histórico da fé deste centurião de Cafarnaum. Não é em vão, não é por coincidência, mas o apóstolo Lucas nos dá esse relato para que essa história desse centurião possa servir de ilustração do que significa ser um senhor e ter servos que obedecem à sua palavra. É uma história que nos ajuda a ilustrar o que significa termos a Jesus como Senhor e obedecermos às suas palavras. Então, num primeiro momento, eu gostaria que nós refletíssemos no que significa de fato afirmar que Jesus é Senhor. Se não, veja comigo o capítulo 7, a partir do verso 1 novamente. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, sendo ele ouvido por todo o povo, entrou na cidade de Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem o seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ele ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades aos judeus a pedir-lhes que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, rogavam com insistência, dizendo: Mestre, ele, o centurião, é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a nossa sinagoga. Veja que o texto está nos mostrando que estes homens vão até Jesus para pedir a cura do servo do centurião, e o que os leva a ter certa certeza de que Jesus irá curar aquele servo é a dignidade do Senhor deles. Ou seja, eles vão pedir para Jesus curar aquele servo, e eles dizem: Senhor, você precisa fazer isso. O Senhor precisa curar o servo do nosso mestre, porque ele é digno, porque ele merece, porque ele fez tantas coisas pelo nosso povo, porque ele ama a nossa nação, diz o verso 5, porque foi ele que gastou o dinheiro do próprio bolso e construiu para nós a nossa sinagoga. Ele deu dinheiro para que nós possamos adorar o Senhor Deus que está nos céus. Portanto, ele merece, ele é merecedor, ele é um homem de boas obras. Portanto, nós não apenas estamos aqui implorando, mas nós estamos praticamente obrigando o Senhor: faça isso, porque ele é digno. Se o Senhor não fizer, ó Senhor, o Senhor estará desprezando um grande servo seu, alguém que fez tantas boas obras pelo Senhor. Olha o que Jesus diz no verso 6. E Jesus foi com eles. Jesus não diz absolutamente nada. Jesus poderia muito bem dizer: não vou. Ele não é digno. Que ideia é essa de vocês em dizer que ele é digno porque fez A, fez B, fez C? Quem de nós é digno, senão o Senhor Deus? É isso que Jesus diz? Não. Verso 6, Jesus foi com eles. E eu fico imaginando o trajeto no caminho. Talvez eles pensando no íntimo do coração: convencemos Jesus. Olha aí, finalmente nós de fato apresentamos a nossa causa, apresentamos que ele é digno de receber tal coisa, e Jesus consentiu. Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, olha o que o centurião faz. Ele enviou alguns dos seus amigos, não alguns dos seus escravos.
e disse: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Não sou mesmo digno ainda de ir ao teu encontro. O verso 7 diz: eu não me julguei digno nem mesmo de sair do meu telhado e de ir ao teu encontro. O que esse texto nos ensina, irmãos e irmãs, é que quando nós falamos de senhorio de Cristo, quando você vê essa palavra Senhor na Bíblia, você precisa entender algumas coisas. Coisas essas que às vezes, pela a comodidade, a rotina da fé cristã, a rotina religiosa, nós esquecemos. Coisas essas que às vezes quando nós oramos ao Senhor Deus e lhe chamamos por Senhor, nós esquecemos dessas coisas. O que são essas coisas? Primeiro, quando nós estamos falando de um Senhor, nós estamos falando de alguém que governa, que é digno, que tem uma autoridade suprema. Ao mesmo tempo, quando nós falamos de um Senhor, nós estamos falando de alguém que tem encarregados, de alguém que tem servos, de alguém que tem escravos sob o seu comando. Sim, essa palavrinha que você lê aqui no texto de Lucas 7, e que você lê em tantas outras passagens da Bíblia, Senhor e servo. Essa palavra servo na Bíblia Sagrada significa escravo. Não é a palavra servo como nós temos hoje um empregado. Como se você tivesse uma empresa e você tivesse vários funcionários. Não. Senhor demanda a existência de servos, que na Bíblia são escravos. Eles não necessariamente são pagos para fazer aquilo. Eles são escravos desse Senhor. Se há um Senhor, há um escravo. E a pergunta que você tem que fazer em primeiro momento nessa manhã é: se eu chamo o Senhor Jesus Cristo de Senhor, como é que eu me enxergo? Se nós confessamos, como no sermão passado, quem sou eu? Quem vós dizeis que eu sou? E você diz que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, você está se confessando como o seu servo, como seu escravo. A não ser que você seja lunático e ache que você também seja, em algum aspecto, Senhor, junto com Cristo. Se você o chama Senhor, você está dizendo: eis-me aqui o teu servo, o teu escravo. Mas não é assim que esses servos, que essas pessoas que vão até Jesus rogar pela cura do servo do centurião, enxergam. Eles dizem: nós temos um Senhor, e o nosso Senhor, Ele é tão digno quanto tu és. Mas esse centurião não enxerga assim. Ele diz: Senhor, eu não sou digno, nem de que entres debaixo do meu teto, muito menos de que eu saia do meu teto para ir ao seu encontro. Como é que nós, homens, mulheres, cristãos professos nessa manhã, de fato, na prática e no íntimo do nosso coração, enxergamos o nosso Senhor, quando o chamamos assim, Senhor? Será que nós nos reconhecemos como os seus servos, os seus escravos, aqueles que estão prontos para obedecer a sua palavra, aqueles que submetem toda a sua vida para o serviço do seu Senhor? O escravo, ele não tem escolha própria, vontade própria. O escravo existe apenas para cumprir a vontade do seu Senhor, para o resto da sua vida. Como é que você lida com o Senhor e as suas escolhas, as suas vontades?
e as palavras que o Senhor Jesus coloca diante de você para que você obedeça. Será que nós, irmãos e irmãs, muitas vezes enganamos-nos a nós mesmos, achando muitas vezes que nós somos dignos de alguma coisa, e esquecemos de perceber que nós somos simplesmente escravos, servos desse Senhor que é digno, o único totalmente digno? Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Todos nós somos escravos de algo. Todos nós nos sujeitamos a algum senhor. Existe uma história muito interessante que eu li essa semana, de um livro contando um pouquinho da história da Inglaterra. Este homem chamado Thomas escreveu esse livro e ele traz algumas histórias curiosas do início da era eduardiana na Inglaterra. O que significa isso? Lá por volta do século 12 e 13, começam a se levantar alguns reis na Inglaterra, dessa linhagem daqueles que são considerados os eduardianos. O sobrenome Edward, muito conhecido inclusive nos dias de hoje na Inglaterra. Essa história nos diz o seguinte: certa vez existia uma família que estava prestes a tomar o trono, e existiam dois irmãos. Um era chamado de Randolfo e o outro era o Crusus, que significa obeso na língua latina. É muito interessante porque estes dois irmãos, eles brigavam entre si para saber quem haveria de tomar o trono da Inglaterra e se tornar o senhor do reino. Certa vez então, este homem chamado Randolfo leva os seus soldados para combater contra o seu irmão Crusus, o obeso. Ele chega com todo o seu exército, todos os seus soldados, domina todo o castelo do seu irmão e sujeita todos os seus servos para si mesmo, inclusive o seu irmão. Mas curiosamente, Randolfo, ele não coloca algemas no seu irmão para que ele se torne um escravo. Não. A história nos diz que Randolfo vai lá no castelo do seu irmão, constrói um quarto para o seu irmão, coloca o seu irmão lá dentro, para que ele fique preso para o resto da sua vida. Mas o que é curioso na construção desse quarto, diz a história, que este quarto ele não tinha o seu irmão preso em algemas, a porta não era fechada com cadeado, as janelas não eram fechadas para que o irmão dele não visse a luz do sol, as janelas não eram altas, eram baixas. Ele tinha todas as condições possíveis para sair daquele quarto, mas ele não conseguia sair daquele quarto porque ele estava acima do peso. O seu irmão fez um quarto com uma porta estreita, com uma janela estreita. Ele estava livre, mas não conseguia sair. Então, certa vez o irmão Randolfo disse para o seu irmão: meu irmão, você está livre, você pode sair no momento que você quiser, basta emagrecer. Só que ele sabia que o seu irmão não apenas estava acima do peso, mas ele conhecia os apetites desenfreados do seu irmão. Portanto, todos os dias, Randolfo enviava um banquete real para o seu irmão. E todos os dias, os soldados chegavam com comidas deliciosas. Qual era a consequência? Este irmão de Randolfo jamais conseguiria emagrecer para conseguir sair daquele quarto prisão. Sabe quantos anos Randolfo permaneceu com o seu irmão preso naquele quarto? 10 anos. 10 anos de pura delícias, comendo da melhor comida, vivendo abundantemente. E as pessoas do reino começaram a se incomodar com aquilo. Como você é cruel, Randolfo. Olha o que você está fazendo com seu irmão. Você é muito cruel, você sabe que ele não vai conseguir sair. E Randolfo termina esse fato histórico dizendo: eu não estou sendo cruel. Eu estou dando para o meu irmão aquilo que ele mais ama. Ele é livre para sair o momento que ele quiser. O problema é que ele é escravo de si mesmo.
ele é escravo dos seus próprios apetites. Ele tem um Senhor e ele quer continuar servindo a este Senhor. O que essas histórias ilustram para nós nessa manhã é que todos nós, cada um de vocês que está sentado aqui, e eu incluso, todos nós temos os nossos apetites desenfreados. Todos nós temos os nossos senhores, aos quais nós nos prostramos imediatamente. Nós não fazemos caso, nós matamos e morremos por isso. A pergunta é: qual é o seu Senhor? A quem você tem conferido a sua submissão? A quem você confere a sua obediência, considerando como digno de tal? Muitos certamente fazem isso ao dinheiro, ao poder, ao sexo. Só que nós aqui nesta manhã professamos publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Você diz isso. Mas será que os seus apetites, será que as suas obras seguem essa profissão de fé? Será que de fato Jesus é o seu Senhor? Ou você está tentando servir a 2 senhores, 3, 4, 5, 10 senhores ao mesmo tempo? A palavra de Deus nos diz em Malaquias capítulo 1 que o Senhor diz o seguinte para o povo de Israel: o Pai recebe honra e o Senhor recebe temor. Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Senhor, onde está a minha obediência? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós. Se você afirma livremente que Jesus é o seu Senhor, onde está a honra que é devida ao seu nome? Onde é que está a submissão voluntária e completa que você, como um discípulo, deve dar a Ele? Segundo, se existe um Senhor, deve existir uma autoridade incontestável. Veja comigo o verso 7 do capítulo 7. Por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Diga, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. O centurião, como um senhor de vários servos escravos, ele sabe que um senhor tem uma autoridade incontestável. Basta uma palavra do Senhor e os escravos irão imediatamente obedecer. Ele sabe disso. E ele se relaciona com Jesus sabendo disso. O verso número 8 diz: eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho muitos soldados sob as minhas ordens. Quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo faça, ele faz. Precisa pedir 2 vezes? Não. É uma palavra: vai, vem, faça. Quando Jesus ouve isso, ele fica maravilhado com o entendimento que este homem tem do que significa se relacionar com um verdadeiro Senhor. E ele reconhece que o verdadeiro Senhor na história aqui é Jesus. Ele diz: mestre, não, eu não sou nem digno de que venhas na minha casa. Eu não preciso nem olhar para o seu rosto, mas eu sei que tu tens tanta autoridade que basta dizer uma palavra, mesmo aí onde estás, e o meu servo ficará curado. Olha esta fé, irmãos. Olha o tamanho dessa fé. Nós lemos no texto, no início do nosso culto, o texto de Salmo 123, verso 2. Preste atenção na linguagem desse salmo. A palavra de Deus nos diz: assim como o servo está atento às mãos do seu senhor, e assim como a serva está atento às mãos da sua senhora, da mesma forma
os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Sabe, aquele funcionário, ou aquele servo, aquele escravo, que ele não tem olhos para mais nada. A vida dele é estar observando o seu Senhor. Ele está pronto antes mesmo do seu Senhor acordar. Ele está atento. Quando o Senhor levantar, ele vai lá colocar a sandália no pé dele. Quando o Senhor suspira, e ele já interpreta aquele suspiro como um sinal de fome, ele está pronto com a bandeja para servir. Quando aquele Senhor está precisando de um banho, ele está pronto já com a toalha, o sabonete, ele está pronto para dar banho no seu Senhor. Ele está atento, ele não tira os olhos do seu Senhor, atento a qualquer expectativa de ouvir uma ordem, para absolutamente, imediatamente obedecê-lo. Será que é assim que você enxerga o Senhor Jesus Cristo? Será que é assim que você se relaciona com Jesus? Basta apenas uma palavra de Jesus, basta apenas uma ordem de Jesus, e nós rapidamente, prontamente, voluntariamente, alegremente obedecemos. Porque é isso que esse homem faz. É isso que a própria criação de Deus faz. Você se lembra quando Jesus estava no barco, dormindo, e a tempestade sobrevém os discípulos? Jesus se levanta no barco, diz uma palavra para o vento, para as águas. E o que o vento e as águas fazem? Eles obedecem imediatamente. A cena é tão aterrorizante que os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quem é este discípulo que ouve a voz de Jesus, mas que não o obedece? Que tipo de discípulo é você? Que tipo de escravo, de servo é você? Por último, o Senhor Jesus Cristo diz no verso 46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus faz essa pergunta não porque Ele quer entender, mas Ele quer que você, que ouve a pergunta, reflita. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Existe uma outra história, inclusive na mesma Inglaterra, no século XIX, onde um homem lutando contra a escravidão naquela época, habilmente lutando contra a escravidão na Inglaterra, chega a um ponto em que ele decide deixar de pagar os seus impostos, porque ele sabia que parte dos impostos financiava a escravidão no seu país. A história nos diz então que este homem, um nobre na Inglaterra, ele é levado à prisão e ele fica preso até que ele pagasse os seus impostos. Um amigo deste homem chega na prisão, vai visitá-lo, segura nas barras da prisão e, sem entender o porquê, pergunta a este homem: por que é que você submeteu-se a isso? Por que é que você escolheu estar preso aqui? Você pode sair no momento que você quiser, só pague os seus impostos. Você acha que você, deixando de pagar o seu imposto, você vai acabar com a escravidão no nosso país inteiro? Por que é que você ainda está aí na prisão? Sabe o que este homem respondeu? Ele disse: a pergunta que você está fazendo é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que é que você ainda está aí do lado de fora e não está aqui comigo? Por que é que você ainda insiste em consentir com a escravidão?
A última pergunta que eu tenho para fazer para cada um de vocês nessa manhã é: por que é que você ainda insiste em não se submeter ao Senhor Jesus Cristo? Por quê? Irmãos, irmãs, por quê? Por quê? Jesus nos diz as suas palavras e nós não obedecemos. Por quê? A própria palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 16 que Jesus, na pessoa do Senhor, chega para Moisés e pergunta: até quando? Até quando vocês continuarão desobedecendo as minhas palavras e desobedecendo as minhas leis? Em outro texto, o profeta Elias chega para o povo de Israel e diz: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o Baal é Deus, segue. Vocês estão livres para seguir o Senhor que vocês quiserem. Mas por que nós insistimos em seguir o Senhor, ou dizer que seguimos ao Senhor, sem obedecê-lo? E eu trago aqui 3 motivos. 3 motivos para os discípulos verdadeiros. Se você é um lunático aqui, eu não tenho nenhuma palavra para você, senão que você está condenado e que você precisa se arrepender. Se você é um mentiroso que afirma ser discípulo de Jesus, mas não é a mesma palavra, não tem solução. Se arrependa e creia no Senhor. Mas para vocês que são discípulos de verdade, mas talvez estão aqui se questionando: puxa vida, por quê? Por que eu realmente amo o Senhor Jesus Cristo, mas eu não obedeço em tudo que Ele diz? Para você, eu trago 3 motivos para concluirmos. Primeiro, talvez o motivo do porquê você afirma que Jesus é o seu Senhor, mas você não faz o que Ele diz, é porque você talvez não foi totalmente convencido por Cristo. Talvez você simpatiza muito com o Senhor, com as suas palavras, mas ainda falta algo. Falta algo que irá te mover para a obediência plena. Falta você estar impressionado com as palavras de Jesus. Falta você estar cativado com Jesus. Falta aquela obediência amorosa, não apenas aquela obediência por medo do inferno, sabe? Nós obedecemos o Senhor muitas vezes para não sermos condenados com o mundo, para não sermos enviados para o inferno, ou para termos uma vida com um pouquinho mais de abundância, mas ainda falta você e o seu coração atingir essa fé madura e plena, onde Cristo habita no seu coração pela fé. Segundo, talvez você ainda não entendeu a palavra de Jesus plenamente. Talvez você ainda é imaturo. Você é um discípulo fraquejante, imaturo, uma criança na fé. Porque se eu te pergunto quais são as palavras de Jesus para você obedecê-las, você não sabe dizê-las. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A pergunta é: o que é que Jesus nos manda fazer? Quais são as suas palavras? Você sabe pronunciá-las? Você sabe no seu coração, na sua mente, quais são as palavras de Jesus? Talvez você seja imaturo. Você ainda não guardou a palavra no seu coração. Você ainda precisa de tempo e mais esforço debaixo da graça de Deus para guardar as palavras de Jesus. Pense o seguinte: se nós não tivéssemos mais Bíblia, algum governo totalitário, alguma perseguição, muçulmanos, diabo que seja, veio aqui e roubou as nossas Bíblias. Nós não temos mais Bíblia, não temos acesso à internet, vamos ficar presos dentro de um container, dentro de uma prisão, e nós não temos mais nada. A única coisa que nos resta é nos lembrar das palavras de Jesus. Quais palavras de Jesus você lembraria? Você sabe as palavras de Jesus? Você sabe elas ao ponto de que você pode recitá-las? Eu não estou falando aqui de você ter uma habilidade intelectual, uma memória admirável. Eu estou falando do básico.
Ame o seu inimigo. Honra os seus pais. Eu estou falando de seja misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso. Essas palavras, essas bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Alegrai-vos. Essas palavras. Irmãos e irmãs, será que nós amamos tanto nosso Senhor ao ponto de nós estarmos atentos, buscando, memorizar, guardar, enxertar essa palavra no nosso coração? É isso que Tiago disse no texto que nós lemos. Recebam a palavra de Deus que é enxertada em vós mansamente, abandonando toda maldade. E sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque o homem que ouve e não pratica é como um homem que olha para o espelho, logo sai e se esquece da sua aparência. Um homem que não guarda as palavras de Jesus é aquele que constrói a casa sobre a areia. É um louco. Olhem para Jesus. Guardem o máximo das palavras de Jesus. Terceiro e último. Talvez ainda te falta entender de fato o que é que Jesus e a palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira obediência. E qual é a relação da obediência com o Evangelho? Qual é a relação da obediência com a graça? Eu encerro com isso. Quantos de nós, talvez aqui, no princípio da nossa conversão, estávamos sedentos para obedecer a Jesus, não importasse o que fosse que nos ordenasse. Se o pastor chegasse para nós e falasse assim, não corta mais seu cabelo, você ia lá e não cortava mais. Se o pastor falasse para você assim, não deixa a barba crescer, você ia lá e não deixava a barba crescer. Se o pastor falasse para você, joga fora o CD de rock, ou seja lá o que for, você ia lá e jogava. Se o pastor falasse para você, tem bermuda na sua casa, queima e joga fora, você ia lá e não usava mais bermuda. Se o pastor falasse para você, não ingira uma gota de álcool na sua boca, você alegremente nem passava perto da cerveja no mercado. Você se lembra de algumas dessas coisas? Eu me lembro de algumas dessas. Mas irmãos, isso não é obediência. Jesus não nos ordenou essas coisas. Jesus não nos ordenou essas coisas. Mas nós seguimos os mandamentos de homens rapidamente. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você deixar de cortar o seu cabelo do que você amar o seu próximo. É muito mais fácil você mudar alguma coisa no exterior do seu corpo e da sua vida do que você mexer lá dentro. Porque lá dentro você sabe que você não consegue mudar. É Ele que muda. É Ele que transforma. Portanto, nessa manhã eu quero dar uma palavra de encorajamento para todos nós, discípulos verdadeiros de Jesus. Ainda que na sua pouca força, descanse nele para a sua obediência. A obediência que temos que dar ao nosso Senhor não vem da força do nosso braço, vem da graça de Deus. Descanse, peça, suplique, implore, faz-me mais parecido contigo. Implore como os discípulos, acrescenta-nos mais fé. Implore como os discípulos, ensina-nos a orar, nos ensina, nos ajuda, nos dá mais do teu Espírito, porque aí sim você vai se encontrar obedecendo o que de fato importa. Vamos orar. Pai que está nos céus, nós te suplicamos essa manhã. Por favor, Senhor, faça de nós discípulos verdadeiros. Senhor, se há alguns do nosso meio
que ainda estão enganando-se a si mesmos. Ó Deus, que como nós ouvimos na abertura do culto, que a palavra do Senhor, que a luz da sua palavra, que o holofote da palavra de Deus venha iluminar os corações desses, que venha iluminar todas as trevas que ainda existem nesses corações, para que eles possam encontrar a verdadeira liberdade, para que eles possam enxergar o Senhor e obedecê-lo de todo o coração. Ó Deus, se há entre nós discípulos verdadeiros que estão fracos, desanimados, questionando se talvez são discípulos ou não, ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor conhece os que são seus. É o Senhor que sabe, porque é o Senhor que nos chamou. Portanto, toma-nos nos braços como ovelhas. Ó pastor divino, cuida das suas ovelhas, como só o Senhor sabe cuidar. Dá-lhes a obediência necessária para viver neste mundo. Enxerta a tua palavra poderosamente nesses corações, para que nós possamos não apenas obedecer às suas palavras, mas amar as suas palavras, conhecendo as suas palavras. Que possamos, ó Deus, afirmar que tu és o nosso Senhor e fazer o que o Senhor nos manda. Nós sabemos que não faremos isso de forma plena e perfeita, mas nos dá a obediência que o Senhor deseja para nós. Nos dá mais de Cristo. Nós não queremos pedir mais obediência, nós queremos pedir mais de Cristo, porque com Cristo nós temos todas as coisas. Todas as bênçãos celestiais estão em Cristo. O Senhor nos deu o seu próprio Filho, e Ele é tudo o que nós precisamos. Imploramos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, vamos louvar o Senhor com esse último canto. 169, mais de Cristo.